Olá, tudo bem? Eu sou André Beghini e se você chegou aqui é porque você vende um produto ou um serviço e quer vender melhor, não é mesmo? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber muito conteúdo a respeito disso. Esse vídeo é o segundo capítulo de uma série que se chama Os 7 Indicadores de Desempenho que todo vendedor deve conhecer e usar. Claro, eu vou falar agora sobre taxa de conversão, sua taxa de fechamento. Então preste bastante atenção nesse vídeo e veja como usá-la cada vez melhor. Sim, a famosa taxa de conversão. Eu não tenho nenhum dado estatístico aqui, mas eu acredito que é o indicador de desempenho mais usado em todo o universo. Todo mundo em vendas conhece, né, a taxa de conversão. O problema é que nem todo mundo, a grande maioria, não conhece o quão importante ela é e como usá-la realmente assim a seu favor. E é disso que eu quero falar. Para colocar todo mundo na mesma página, então vamos lá. Taxa de conversão é a quantidade de clientes que no final de um processo de prospecção e negociação compram de você. Então vamos supor que você vai atrás, você prospecta e você negocia com 100 clientes e desses 100 clientes, 10 compram o seu produto ou compram o seu serviço. Isso significa que você tem uma taxa de vendas, uma taxa de conversão de 10%. Até aí, tudo bem. O que as pessoas acabam não percebendo é que você consegue medir a sua taxa de conversão ao longo de cada fase desse funil de vendas. Então, cada processo que você tem dentro do funil de vendas, você consegue medir essa taxa de conversão, o que vai demonstrar para você, por exemplo, onde está o gargalo, aonde que a sua negociação não avança de uma maneira bem fluida. Isso entre outros fatores, tá? Para você saber no detalhe esse planejamento em relação ao funil de vendas e taxa de conversão, dá uma olhada em algum lugar que está aqui, né? Para você clicar e ver o vídeo que eu fiz sobre funil de vendas, que está muito legal, não deixe de assisti-lo. Bom, continuando. Por que então da importância da taxa de conversão? Ora, porque para você que tem uma equipe comercial, para você que é um pequeno empresário, um empreendedor, que é um prestador de serviço, você vai saber muito bem se o seu investimento, seja seu investimento em marketing, em tempo, em dinheiro, em recursos humanos e assim por diante, se ele realmente está vingando, se ele está sendo bem executado, se ele está te dando o retorno que você precisa, porque você esperava vender, sei lá, para 30% das pessoas que você prospecta pelo menos e você está vendendo para 10%. Ou não, você está vendendo para 50%, né? Imagina que legal. Então, isso te dá essa noção. E para você, profissional de vendas, a taxa de conversão vai indicar o quão maduro você está, tanto em relação à sua carreira, né, a sua habilidade como negociador, como também vai te dar aí alguma perspectiva sobre o produto ou sobre o serviço que você vende, né, o quão bem ele está sendo aceito no mercado, para você também poder discutir isso dentro de casa, dentro da sua empresa. Isso é muito importante para que você, dentro de alguns aspectos aí, consiga aprimorar e consiga evoluir a própria taxa de conversão. Bom, você vai entender como usar a taxa de conversão a seu favor quando você entender os principais fatores que influenciam a sua taxa de conversão. Claro, a parte da qualidade, né, da sua equipe de vendas ou da sua qualidade como vendedor. Por exemplo, a quantidade de orçamentos, a quantidade de pedidos que são feitos, né? Às vezes o problema está lá no começo, você não tem uma abordagem que faça com que o seu cliente peça tantos orçamentos. Agora, dos que pedem, você converte bastante. Então, isso é uma coisa que influencia. O ticket médio do seu produto, né? Então, o seu produto tem um ticket alto ou baixo, ou seja, você tem um produto aí que está trabalhando com um valor aí de vendas pelo diferencial e por isso você consegue colocar ele com um valor acima da média de mercado, ou você está colocando ele um valor muito alto sem apresentar tanto diferencial, você precisa baixar ele para ganhar mais no volume e assim você aumenta, né, o valor ou a quantidade da sua conversão. Eu vou falar também mais para frente sobre ticket médio. Ou então, assim, como que está a sua taxa de retenção? Quando você vende, os clientes eles estão ficando, porque se eles não estão ficando, e aí falando também para todo o mercado, né, o público-alvo aí seu, que o seu produto também não funciona, ou enfim, que seu atendimento não é bom, então isso também pode influenciar a sua taxa de conversão. Outra coisa, renovações de contrato, né? É um bom indicador para saber também por que você não consegue converter. Por quê? Porque talvez uma coisa esteja ligada à outra. A mesma forma que você aborda ou que você negocia para a continuidade, pode ser lá o que o seu cliente está indicando para ele não continuar no contrato, aquelas que são as principais dúvidas para os seus clientes lá, quando você está prospectando pela primeira vez, também não comprarem de você.
Agora, como que você vai saber isso? Né? Como que você vai entender o que de fato está influenciando na sua conversão, na sua taxa de conversão especificamente, né? Já que eu falei aí de uma maneira ampla. Bom, assim, uma das coisas que eu tenho para falar é faça testes. Isso é super importante você fazer testes para entender quais são os públicos que convertem mais. Então, trabalhe conversões, separe os públicos, né, dos públicos consumidores dentro do seu público-alvo. Então, por exemplo, sei lá, se você tem como público-alvo tanto o gênero feminino quanto o masculino, né, e você coloca a sua taxa de conversão, todo mundo dentro aí do mesmo balaio, você vai ter uma taxa de conversão generalizada. Agora, separe, os homens estão comprando o meu serviço menos do que as mulheres. A minha taxa de conversão com as mulheres ela está maior. Olha que legal. Você já sabe, então, que por alguma razão, de alguma maneira, as mulheres compram mais. Então, qual que vai ser aí a sua próxima campanha de marketing? Ela vai estar direcionada mais a quem? Se você quer aumentar a sua taxa de conversão, então você vai vender mais, você vai oferecer mais para esse público de gênero feminino, tá certo? Outro exemplo aí é abordagem, né? Então olha só, você pode ter um vendedor aí fazendo uma abordagem hoje em dia e isso está convertendo ele em X%, né? Está vendendo para X clientes, para X quantidade de clientes, e aí testa uma abordagem diferente. Olha, a partir de hoje você começa a fazer dessa maneira, você trabalha essa técnica de negociação, ou você tem esse pitch diferente de vendas no começo, na sua abordagem com o cliente, e aí você vê no final desse processo se está aumentando, se está diminuindo, ou se isso não está fazendo diferença nenhuma na sua taxa de conversão. Então, é um pouco disso que você tem que fazer, são alguns exemplos só que eu dei de você fazendo testes. Uma coisa que é super bacana é você entender a relação da sua taxa de conversão com a sua velocidade de conversão. Como assim, André? Bom, o que você quer, né, o que todo mundo quer é ter uma alta taxa de conversão em um baixo tempo, né, em baixo tempo. Então, assim, você quer converter muito em pouco tempo. Quanto mais rápido você converter, melhor, porque diminui o seu custo aí de aquisição de cliente. Às vezes você está com uma taxa de conversão muito alta, você fala, nossa, minha conversão é bacana, a cada 100 clientes que eu falo, 60 compram o meu produto. Mas algo que deveria demorar, sei lá, 2 semanas, vamos supor, está demorando 2 meses, ou seja, o seu custo para adquirir esse cliente é muito alto. Então, às vezes é melhor você diminuir a sua taxa de conversão acelerando o seu processo. Isso é uma coisa que só de negócio para negócio é possível entender. Mas está aí a grande importância de você não só saber o que é taxa de conversão, mas o que influencia e como usá-la a seu favor. E aí minha principal dica é faça testes aí dentro das possibilidades para ver se você consegue aumentar a sua taxa de conversão.